E aí, galera, estrelou na área. Você sabia que tem uma etapa da obra que, se você errou ali, tá tudo errado pela frente? E acredite, a maioria das obras começa errada. E o mais interessante é que ninguém percebe isso. E esse erro não é na concretagem, não é na fundação, não é na estrutura. O erro começa antes de tudo isso. E eu estou falando da locação de obra. Me responda com sinceridade. Você confiaria construir uma casa sem ter certeza absoluta de onde está posicionada ela dentro do terreno? Porque é exatamente isso que acontece em muitas obras. E é aqui que nasce o prejuízo na construção. Invasão de lote, desalinhamento estrutural, retrabalho caro e dor de cabeça jurídica. Quase todo mundo acha que a locação de obra é só marcar com uma linha ou então jogar um cal ali sobre o terreno e começar a construir. Mas o problema não está onde a maioria acha. A locação de obra não é só marcar parede no chão, é definir com precisão milimétrica onde toda a construção vai existir. Fundação, pilares, vigas, paredes, tudo depende dessa primeira marcação. Agora pensa comigo, se a marcação estiver errada 5 centímetros, esse erro vai acompanhar a obra inteira. Não são só 5 centímetros, são 5 centímetros linear. E 5 centímetros não parece nada, né? Mas veja bem, uma parede de 10 metros que sai 5 centímetros, isso significa que a espessura do reboco ficará 50 centímetros de espessura para a gente conseguir enquadrar essa parede. Obra não é lugar de improviso. Eu já acompanhei um laudo técnico aqui na cidade de Rio Verde, onde o cliente entrou em contato falando que ele acreditava que o seu vizinho tinha invadido o seu lote e a obra do vizinho já estava em fase de acabamento. Quando eu fui conferir a locação, a casa estava invadindo 1,15 metro dentro do lote desse meu cliente. Sabe o que isso significa na prática? Demolição parcial, retrabalho estrutural, atraso na obra e custo duplicado. E o pior, ninguém tinha percebido isso, porque a obra parecia alinhada visualmente. Isso já aconteceu na obra de alguém que você conhece? Obra boa sempre começa antes da obra. E a locação é uma das etapas mais críticas de todo o processo construtivo. Porque se você errar na locação, você erra na fundação, na estrutura, na alvenaria, na cobertura, no acabamento. Erro de sequência custa muito caro e é por isso que quem não tem o mapa se perde na obra. Existem diferentes formas de fazer a alocação de obra. A primeira e mais tradicional é o famoso gabarito, que basicamente é aquela estrutura de pontaletes e tábuas ao redor da área construída, onde são esticadas linhas que representam os eixos da construção. Ali você define o alinhamento, o esquadro, o posicionamento da obra, mas me responde, quem fez o gabarito conferiu com o projeto estrutural ou então só seguiu no olho apenas pegando as medidas no projeto arquitetônico? Porque tem muita obra que marca só no visual e as medidas não batem. Outra forma de locação é através da topografia, aí a gente já está falando do top. Essa é a forma mais precisa, principalmente quando a locação é feita por coordenadas geográficas. O topógrafo utiliza o equipamento e implanta a obra exatamente conforme o projeto estrutural, respeitando o limite do lote, recuos e o posicionamento da construção. Acredito eu que nunca ninguém te explicou isso, né? Agora, existe também outras formas, como por exemplo, a pedra no eixo, que é quando são fixados pontos físicos através do gabarito do terreno, que são representados aí pelos eixos estruturais. Isso ajuda muito na conferência durante a execução da perfuração da fundação. Mas e se esses pontos do gabarito estiverem errados? O erro se multiplica. E tem ainda o nível de centro, que é uma ferramenta que é pouco utilizada. Ela serve para garantir que o alinhamento e as alturas estejam coerentes com o projeto.
Percebe como não é só marcar o chão, é um sistema de precisão da obra. Outro ponto extremamente importante que muita gente ignora: a planta de locação que vem acompanhada com um projeto estrutural. Agora, será que a obra tem um projeto estrutural? Ela deveria vir acompanhada. E esse projeto pode representar a locação de duas formas principais, como locação geográfica ou então locação por medidas em centímetros. Por isso que é importante ter o levantamento topográfico antes mesmo de executar o projeto estrutural. Ou seja, não é chute, não é aproximação. Isso se chama engenharia. Você já teve acesso a um projeto de locação de uma obra ou apenas do projeto arquitetônico? Porque existe uma diferença gigantesca. O projeto de locação garante que os eixos estruturais estejam exatamente aonde eles deveriam estar. E isso protege a obra contra desalinhamentos, invasão de lote, incompatibilidade estrutural. Agora vem a parte que gera muita discussão e que dói no bolso. Uma locação errada pode gerar invasão de lote do vizinho, problemas com a prefeitura, embargo de obra, processos judiciais, demolição total da construção. E o mais assustador é que isso pode acontecer mesmo com a obra pronta, quando já está tudo bonitinho, tudo pronto, acabado. Você confiaria em continuar construindo sem a correta locação, sabendo de tudo isso? Gente, o topógrafo é barato demais, se comparado que o problema que a ausência dele pode gerar. Além disso, um erro de locação afeta diretamente a posição dos pilares, alinhamento das paredes, distribuição das cargas, compatibilização das instalações. E aí começam os improvisos na obra. E quando começam os improvisos, eu já tenho certeza que ele vai vir acompanhado de prejuízo. Foi observando esses tipos de erro em diversas obras que eu comecei a estruturar o que hoje eu chamo de mapa da construção civil, que eu vou deixar para você aqui no link desse vídeo, porque esse tipo de erro não pode acontecer dentro das obras. Obra não pode ser tratada como etapa solta, ela precisa ser tratada como uma ciência, como um sistema completo. Ela não foi feita para dar problema. O mais incrível é que todos os problemas vêm por conta de ausências de etapas. E a locação é uma das primeiras decisões. No método SIR, a locação entra exatamente na fase de execução, com base técnicas já validada. Sem isso, a execução vira improviso. E obra não é lugar de improviso. Se tem uma etapa que define o sucesso ou então o fracasso de uma obra, é a locação. Porque se você errar nessa etapa, você errou tudo pela frente. Fundação, estrutura, parede, acabamento, tudo nasce desse primeiro posicionamento. Quase ninguém dá importância para a locação, até o problema aparecer. E quando aparece, o custo já é alto demais. Faz sentido você começar a enxergar a obra dessa forma mais estratégica? Aqui no canal a gente não fala só de construção, a gente fala de organização da obra para evitar tipos de prejuízo. Porque obra boa começa antes da obra. Se esse conteúdo abriu a sua visão sobre construção, comenta aqui. A minha obra começa na locação. E me conta também, na sua obra, a locação foi feita do jeito certo ou então foi só na marcação visual? Curte esse vídeo, acompanhe o nosso canal, se inscreva e continue aprendendo a organizar a sua obra com clareza, segurança e controle do começo ao fim.